E a abordagem tem isso, cara. Quando você trabalha uma abordagem inicial, muitos vendedores acabam comentando comigo que acabam se vendo numa situação meio difícil. Sabe o que é, cara? Eles abordam o cliente e quando o cliente começa a trazer os seus anseios, os seus receios, as suas dores, nem sempre os vendedores sabem como lidar com isso. Aliás, tem vendedor que paralisa, fala, porra, cara, o cliente me disse uma coisa que eu não sabia como lidar, cara. Eu não sabia o que responder para ele. Sabe quando você fica meio paralisado? Então, presta atenção, porque isso pode ser um efeito colateral não desejado, mas que acaba acontecendo. Mas calma, segura aí, porque daqui a pouco eu quero te contar algo que você pode fazer, como você pode fazer uma abordagem inicial, uma abordagem com os clientes, que não só te leva a fechar as vendas e bater as metas, mas também não te deixa nessa situação de ficar paralisado, de não saber o que responder para o cliente. Olá, muito boa tarde, bom dia, sei lá se você já almoçou, se você ainda vai almoçar. O que eu quero te desejar de qualquer maneira é bem-vindo, seja bem-vinda, você vendedor, você vendedora, a mais uma live, cara. Uma live que eu estou chamando de uma live de aquecimento. Aquecimento do quê? Aquecimento para um evento de vendas que eu estou me preparando para colocar no ar. Legal, né? Como assim legal, Lacava? Cara, sabe por quê? Tanto essa live quanto esse evento que eu vou colocar no ar, ele tem como principal objetivo ajudar você, que está me assistindo, você, vendedor, vendedora, a efetuar suas vendas, conseguir fechar suas vendas, bater as suas metas e se tornar um campeão de vendas na tua empresa. Cara, aliás, é isso que eu venho fazendo há praticamente 18 anos. Desculpa, para você ainda que não me conhece, talvez se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Lacava. Eu sou especialista em ajudar vendedores e vendedoras a aumentarem suas vendas, baterem suas metas e se tornarem campeões na sua empresa. Já fiz isso com milhares de vendedores e vendedoras em centenas de empresas aqui no Brasil, fora do Brasil. Se você tem alguma dúvida depois da live, vai lá, pesquisa Alexandre Lacava no Google, você vai descobrir. Só mais um dado. Sou autor também do best-seller 7 Passos para ser um líder de vendas. Já passamos da 5ª edição, cara, tá muito legal. Ótimos feedbacks. Então, agora você já me conhece um pouco melhor, tá? Inclusive, agora pode entender por que eu estou fazendo essa live, como é que e por que eu te digo com tranquilidade, com clareza, o objetivo dessa live e do evento que em breve eu vou colocar no ar, né? Que é te ajudar, cara. Você que tem aí enfrentado dificuldades, cara, a vida de vendedor e vendedora não é fácil, a gente sabe disso, cara, é extremamente desafiadora. Por isso que toda e qualquer ajuda de qualidade é importante para que a gente consiga bater as nossas metas e nos tornar campeões de vendas. Por isso que eu estou aqui. Legal? Deixa eu te contar sobre o que nós vamos falar hoje, cara. Muito, muito legal. O tema de hoje é como abordar clientes para bater suas metas. Como abordar clientes, cara. Como fazer uma primeira abordagem com o teu cliente que aumenta a garantia de que você vai conseguir chegar no fechamento, fazer muitos fechamentos, bater a tua meta e se tornar um campeão. Legal, cara? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre abordar clientes para bater as suas metas, eu estou falando numa abordagem, numa primeira abordagem, que pode ser tanto para clientes que você ainda não conhece, novos clientes, sabe? Aqueles clientes que você nunca falou com ele, você não conhece, você nunca teve contato com ele, e você vai fazer uma primeira abordagem para poder, quem sabe, esse é o meu objetivo, desenrolar um processo de vendas que leve ao fechamento. Legal? Uma abordagem também diz respeito a abordar clientes que você já conhece, clientes que já compraram de você, clientes que você já tem um relacionamento. Mas você está fazendo uma nova abordagem para poder, quem sabe, né, conseguir desenvolver um novo processo de vendas. Tudo bem? Então, abordagem com clientes que já são conhecidos. Bacana? Então, quando eu estou falando sobre abordagem de clientes, eu estou falando sobre isso, só para poder colocar todo mundo aqui na mesma página. Tá? Aliás, falando sobre isso, a live de hoje
não é sobre falar sobre todo o processo de vendas, sobre todo o passo a passo de vendas. Não, cara. Quando eu falo sobre o tema de abordar clientes para bater suas metas de vendas, não entenda, até porque não daria tempo na live de hoje de falar sobre todo o processo de vendas, tá? São vários passos. Aliás, se isso te interessa muito, já vou te deixar vou reforçar minha dica para você. Lá no VBM, tá? Que vai acontecer do dia 10 e dia 14, VBM, evento online, gratuito, tá? Lá eu vou abordar tudo isso, legal? Até porque são várias aulas, um tempo muito maior, diferente daqui. Mas vamos lá, para que a gente já possa ir aprendendo, para que a gente já possa ir aquecendo e já começar a mudar os nossos resultados hoje, não precisa esperar lá no dia 10. É por isso que hoje a gente está falando sobre como abordar clientes, como fazer essa primeira abordagem, essa abordagem inicial para conseguir já ir empilhando processos de vendas que me ajudem no final do período, no final do mês, sei lá, se tua meta é mensal, semanal, ou então, sei lá, no outro período, mas você empilhando processos de vendas que te garantam que você consegue bater a tua meta. Legal, cara? Muito bom, muito bom. Eu fazendo esse tipo de trabalho, sabe? Eu me colocando na posição de abordar os clientes. Porque hoje, cara, como instrutor, né, escritor, palestrante, mentor, né, eu ensino muita gente a fazer isso. Aliás, a maior parte do meu tempo eu estou fazendo isso. Assim como, cara, eu ensinei a minha equipe. Eu tenho uma equipe comercial, eu tenho uma equipe de vendas que faz essa abordagem para o cliente e com os clientes. E eu fico o tempo inteiro monitorando eles, eu fico preparando eles, eu fico aprimorando o trabalho deles. Entende? Então, a minha abordagem, ela acontece em alguns momentos muito pontuais. Mas, hoje, essa abordagem inicial, normalmente hoje, toda a experiência que eu tenho, enfim, todo o trabalho que eu faço de mentoria, eu tenho gente que faz para mim. Mas olha que interessante, cara. Um momento que marcou muito para mim recentemente, onde eu acabei tendo que fazer bastante essa abordagem inicial. Muito legal. Eu não sei se você sabe, mas há mais ou menos um ano e meio atrás, logo no início de 2021, ainda no meio da pandemia, né? A gente estava ali com o lockdown, todo mundo trabalhando de casa, só trabalho remoto. Eu acabei firmando uma parceria, fui convidado para ser cofundador de uma startup de tecnologia, uma EdTech. O que é uma EdTech, cara? É uma startup de tecnologia na área da educação. Legal? Fui convidado, muito bacana, estudei pra caramba, tá? Falei, legal, vou experimentar esse negócio aí, vou testar isso. Né? Aliás, fica uma dica, de vez em quando, vez por outra, é legal você testar algumas coisas diferentes na tua vida. Tá? Ajuda a mexer com os teus padrões aí, você descobrir coisas muito interessantes. Mas, enfim, isso é uma outra história. Deixa eu contar o que aconteceu para você. Bom, como era uma startup, cara, estávamos começando, sem grana, enfim, todo mundo entrando com muito trabalho, com muita dedicação e com a sua expertise, cara. Não deu outra. Eu entrei ali com a minha expertise comercial. E ali, por conta daquele contexto, era eu que estava fazendo a abordagem inicial com a maior parte dos clientes que a gente estava levantando, que a gente estava recebendo indicação, ou então conseguindo contato para poder tentar desenrolar ali um processo de venda. Cara, foi muito legal, foi muito interessante, porque adivinha, né, cara? Com toda a experiência que eu tenho, lógico que eu coloquei em prática todas as técnicas, né, todo o conhecimento que eu tenho para poder garantir que aqueles clientes que eu estava abordando, a gente ia conseguir desenrolar um processo, ia conseguir chegar ali no resultado que a gente queria, que era chegar na venda, cara. E foi muito interessante, porque os outros cofundadores, cara, ficaram impressionados, cara, os caras ficaram impactados com a minha capacidade, lógico, cara, né? Técnica, experiência, de levar aqueles clientes que a gente estava abordando pela primeira vez para um estágio seguinte, que era de conseguir mandar uma proposta para os caras. Porque não é fácil, né, cara? Muita gente acha que, não, abordei cliente. Não, tem muito cliente que você aborda, principalmente quando você faz uma abordagem ativa. Eu já vou te explicar rapidamente o que eu quero dizer com isso, se você não entende o que eu quero dizer com abordagem ativa, mas principalmente fazendo abordagens ativas, cara, eu consegui
aproximadamente um percentual de 80%. 80% daqueles clientes que eu abordava, entrava em contato pela primeira vez, que eles topassem, que eles quisessem receber uma proposta daquilo que a gente estava comercializando, enfim, do produto que a gente estava desenvolvendo. Cara, foi muito interessante, foi muito legal. Aliás, foi bacana para mim, porque como eu estava há muito tempo já, muito mais na condição de ensinar pessoas a fazerem aquilo, né? De levar os meus alunos, os meus mentorados a desenvolverem essa técnica, eu mesmo estava há um bom tempo sem praticar diretamente no mercado com os clientes. Então foi maravilhoso, porque eu me vi ali como se eu tivesse saído do banco de volta, entrado em campo, tivesse entrado em campo para poder jogar a partida. Então foi isso que aconteceu ali, né? Eu saí de mentor, de professor, de instrutor, e me coloquei de novo na situação de fazer. Cara, era eu que fazia as ligações, cara, foi muito legal. Cara, resultado maravilhoso. Por quê, cara? Experiência, técnica e prática. Porque, deixa eu te contar um segredo aqui. Ensinar as pessoas sobre algo, sobre um tema, é uma das melhores formas de você conseguir aprender ou aprimorar a tua técnica em alguma coisa. Foi muito legal, cara. Isso que acabou acontecendo comigo. Legal? Muito bom. Agora tem uma coisa ali muito interessante que algumas vezes aconteceu comigo e que acontece muito com vendedores e vendedoras quando eles entram para fazer essa abordagem inicial, que é como se fosse um efeito colateral. Sabe? Quando você toma um analgésico para diminuir a dor de cabeça, mas aquilo acaba te dando muito sono, ou seja, é um resultado não desejado, mas que acaba acontecendo por conta de uma ação que você faz. E a abordagem tem isso, cara. Quando você trabalha uma abordagem inicial, muitos vendedores acabam comentando comigo que acabam se vendo numa situação meio difícil. Sabe o que é, cara? Eles abordam o cliente e quando o cliente começa a trazer os seus anseios, os seus receios, as suas dores, nem sempre os vendedores sabem como lidar com isso. Aliás, tem vendedor que paralisa, fala, porra, cara, o cliente me disse uma coisa que eu não sabia como lidar, cara. Eu não sabia o que responder para ele. Sabe quando você fica meio paralisado? Então, presta atenção, porque isso pode ser um efeito colateral não desejado, mas que acaba acontecendo. Mas calma, segura aí, porque daqui a pouco eu quero te contar algo que você pode fazer, como você pode fazer uma abordagem inicial, uma abordagem com os clientes, que não só te leva a fechar as vendas e bater as metas, mas também não te deixa nessa situação de ficar paralisado, de não saber o que responder para o cliente. Beleza, cara? Maravilha. Bom, dentro desse contexto que a gente está falando, dos tipos de abordagem, muita gente também me pergunta, Lacava, me conta uma coisa, melhor eu fazer abordagem ativa ou abordagem passiva? Então, vamos lá, só para colocar todo mundo na mesma página, para garantir que você que está me assistindo aí não fica com dúvidas, o que é uma abordagem ativa e o que é uma abordagem passiva? Bom, a abordagem ativa é quando eu vou em busca do meu cliente. Eu vou em busca de conseguir um telefone, um nome, um e-mail, enfim, um contato, aonde o cliente não me procurou, o cliente não me chamou, mas eu estou indo buscar ele, tudo bem? Abordagem passiva é diferente. Eu não fui atrás do cliente, mas o cliente veio atrás de mim. Por quê, cara? Porque eu fiz uma postagem numa rede social, porque eu fiz um anúncio, porque ele recebeu uma indicação de um outro cliente que me atende, e aí foi ele que me procurou. Embora eu não conheça ele, ele fez um contato comigo. Bacana, cara? Então, tem esses dois tipos de abordagem. E aí muita gente me pergunta, fala, Cavaleiro, o que você me recomenda para que eu aumente a garantia de bater a minha meta? Que eu faça abordagens ativas ou que eu faça abordagens passivas? Minha dica para você, se esse é o teu dilema, cara, faça as duas. As duas são importantes. Eu, aqui, na minha empresa, e é aquilo que eu recomendo para todos os meus clientes, mantenha os dois tipos de abordagem. Tem uma estrutura de trabalho para que você possa fazer os dois tipos de abordagem. Se programe para fazer abordagens ativas, ou seja, ir em busca de contatos, de nomes, de telefones, de e-mails, de pessoas que você não conhece ainda, de clientes que não te conhecem, para que você possa ir em busca deles. Tipo o que eu fiz
lá na startup, a história que eu acabei de te contar. E também esteja preparado, ou tenha aí, dentro da tua empresa, ou então, se você é um empreendedor, enfim, faça um trabalho de marketing, e aí a gente chama de marketing de conteúdo, para que você possa gerar clientes passivos, ou seja, você tenha a oportunidade de fazer abordagens passivas, que não vem só através das indicações dos clientes que você trabalha, mas também que possa vir através desse tipo de coisa que eu te falei, sabe? Um post bacana na rede social, então um anúncio que você fez e que acabou atraindo clientes, legal? As duas são importantes e eu recomendo que você faça as duas, tá? Tem uma particularidade que difere uma da outra, que é o seguinte, as abordagens ativas, elas desgastam um pouco mais, elas exigem um pouco mais, principalmente de nós, vendedores, né? Sabe por quê? Aquela coisa, porra, vou ter que ter maior cara dura, né? Vou ter que ser cara de pau de abordar os clientes, sem o cara me conhecer, vou procurar chamar a atenção dele no meio do dia, ele está trabalhando nas tarefas dele, cara, vou ter que ter muita cara dura. Então, nesse sentido, a abordagem ativa, ela desgasta um pouco mais. Agora, qual é a vantagem dela? Ela mantém você mais no controle dos teus números, no controle dos teus resultados. Porque é você que está indo atrás, você não está esperando o teu cliente vir, percebe? A abordagem passiva é o contrário, ela desgasta menos, tá? Ela é mais prazerosa, porque quando o cliente te procura, mesmo que você não o conheça, ele já te procura porque tem alguma coisa em você que interessou para ele. Então, é muito mais legal. Você concorda comigo? Aliás, além de não desgastar, ela nutre, né? Não é bacana quando o cliente vem atrás de nós porque teve uma boa indicação, ou então porque ele se interessou por algo bacana que você divulgou nas redes sociais, cara, isso é muito legal. Por isso que é nutritivo esse tipo de abordagem passiva. Agora, por outro lado, te mantém menos no controle, legal? Tem uma outra diferença entre essas duas abordagens. A abordagem, até pelo que eu acabei de dizer, a abordagem ativa, ela tem mais a ver com quantidade, com a tua capacidade de gerar quantidades de contatos que você pode e deve ir abordando no teu dia a dia. Já a passiva tem mais a ver com a qualidade da abordagem que você faz, que aliás tem muito a ver com essa live de hoje, tá? Onde eu estou trabalhando com você, como é que você aumenta a qualidade das suas abordagens, que também vale para a abordagem ativa, tá? Por quê? Porque se você não tiver técnica para fazer essa primeira abordagem do cliente, cara, deixa eu te contar, cara, você queimou um cartucho, entendeu? Você queimou um contato, porque você tinha um nome que poderia resultar no negócio, mas como você não sabia como fazer, como você não sabia quais eram os pontos mais importantes de você abordar logo no início, o cliente acabou não se interessando, o cliente nem aí para aquilo que você falou, e com isso você perde a chance de ligar para ele, por exemplo, uma segunda vez. Me lembro do Walt Disney nesse momento, né? Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Por isso que ter técnica, saber fazer uma abordagem inicial bem feita, cara, é fundamental, fundamental. Me lembrei de um outro questionamento muito comum, tá? Que os vendedores acabam me fazendo sobre essa questão da abordagem. Que é assim, principalmente na abordagem ativa, né? Que é essa coisa do pegar um contato frio, ligar, mandar um e-mail, cara, né? Hoje em dia existe inclusive uma terminologia, um nome que cada vez mais tem sido adotado no mercado para classificar o profissional que faz essa abordagem fria, que faz esse primeiro contato frio, que normalmente é por telefone ou então por e-mail. São os famosos SDRs, tá? Essa é uma terminologia que veio por conta de um livro que se tornou um best-seller aí, enfim, e acabou sendo um nome muito comum, né? Do inglês, Sales Development SDR, né? Representative, Sales Development Representative, ou seja, fazendo uma tradução livre, representante comercial de vendas.
no final das contas, acabamos caindo no mesmo lugar, né? Por isso que eu digo, cara, para mim, o que menos importa é a nomenclatura, vendedor, representante comercial, SDR, enfim. Cara, o nosso objetivo é vender, legal? Mas, enfim, de qualquer maneira, muita gente pergunta sobre, na verdade, é mais uma angústia, né, em relação às vendas ativas. Puta, cara, eu detesto fazer vendas ativas, cara. Sabe por quê? Detesto fazer contato frio. Porque, cara, eu vou ter que ligar para o cara no meio do trabalho dele. Pô, o cara está fazendo alguma atividade. Quem disse que o cara quer falar comigo? Aliás, puta, a sensação que eu tenho é que, na maioria das vezes, eu estou sendo um cara inconveniente, sabe? Eu estou querendo ocupar o tempo do meu cliente aonde ele está querendo fazer alguma outra coisa. E é por isso que, muitas vezes, eu sou visto como alguém chato, né? Eu sou chamado, eu sou classificado de um vendedor, de uma vendedora chato, porque eu estou sendo inconveniente com o meu cliente. Cara, puta, não é assim que acontece? Então, vamos lá, deixa eu te contar. Se você, por acaso, já pensou sobre isso alguma vez na tua vida, ou sente isso, percebe que isso é um fantasma que também habita aí o seu trabalho de abordagens ativas, deixa eu te contar. Vou te contar um segredo, presta atenção, cara. Agora, nesse momento que você está assistindo a tua live, eu te afirmo, cara, eu aposto com você que tem muita gente lá fora, tem muitos clientes lá fora, quando eu digo lá fora no mercado, tem muitos clientes, cara, que nesse exato momento estão sofrendo, estão precisando de algo que o teu produto ou o teu serviço pode contribuir na vida deles. Cara, esse mundo é muito grande, cara. O mercado é enorme, é gigantesco. Tem muito mais gente lá fora que precisa daquilo que você vende, teu produto ou teu serviço, muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Muito mais. Por isso que vendas ativas são tão importantes. Por quê? Porque quando você faz um trabalho de abordar ativamente os seus clientes, você está dando a chance para pessoas que ainda não te conhecem e que precisam daquilo que você tem, vende, te conhecerem. Mas como é que o cara vai te encontrar se ele não te conhece, se ele não te segue nas redes sociais, se ele nunca ouviu falar de você? Como é que ele vai te conhecer? Ele não sabe, cara. Por isso que fazer abordagens ativas é tão importante. E não, cara, você não vai estar incomodando. Muito pelo contrário, você vai estar dando a oportunidade para muita gente que está lá fora de, quem sabe, resolver os problemas dele, cara. Quem sabe, diminuir a angústia por alguma questão que ele está passando ou que ele está procurando, cara. Essa é a minha ideia. Isso é o que eu carrego como crença, isso é o que eu acredito quando eu preciso fazer vendas ativos ou abordagens ativas, ou quando eu estou trabalhando com a minha equipe para que ela faça abordagens ativas. Lembrar que tem gente lá fora que precisa da gente, mas eles ainda não nos conhecem. Por isso que a gente precisa continuar buscando, tentando. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar, obrigado por você ter me ligado, mas eu não preciso. Eu sei que tem gente que não é tão educada assim no mercado. Eu sei que tem gente que fala algumas coisas que são inconvenientes, ou então batem o telefone na nossa cara. Eu sei de tudo isso. Eu sei que tudo isso não é uma coisa legal. Mas percebe? Isso não significa que você está sendo inconveniente. Você está sendo chato com esses clientes. Isso, para mim, significa que a pessoa tem um tipo de comportamento que é aquele que ela teve comigo. Aliás, quem me garante que não é esse tipo de comportamento que ela acaba tendo com todo mundo, cara? Pois é. Aliás, deixa eu te contar um outro segredo, né? O americano tem uma frase muito legal, né? A maneira como a gente se comporta num determinado aspecto da nossa vida é a maneira como a gente se comporta em vários outros aspectos da nossa vida. Então, se teve alguém que foi estúpido com você no telefone, deixa eu te falar, cara, provavelmente essa pessoa ela é estúpida em todos os outros contextos da vida dela. Não é pessoal. Lembra disso. Tudo bem? Muito legal, cara, muito legal. Vamos lá. Quero te dar algumas dicas, então, vamos lá. Vou te munir agora de algumas técnicas que vão te ajudar a fazer essa abordagem com mais qualidade e aumentar a garantia de você levar esse cliente para o fechamento e, com isso, bater a tua meta, se tornar um campeão, tá? Mas só uma última observação antes de trazer essas dicas para você aí, tá?
O que você não deve fazer numa abordagem? Definitivamente, você está abordando o teu cliente, seja de forma ativa ou seja de forma passiva, o que você não deve fazer? Tá? Então vamos lá. Primeiro, oferecer o teu produto ou o teu serviço logo de cara. Não faça isso, cara. Esse é o pior erro, um dos piores erros que qualquer pessoa pode fazer. Fez uma abordagem para o cliente, repito, seja ativa ou passiva, já querer oferecer o teu produto logo de cara. É um erro. Não faça. Mas, Lacava, não é para isso que eu estou fazendo a abordagem? Não, cara. Essa abordagem inicial não é para oferecer o teu produto logo de cara. Eu já vou te contar por quê. O que você tem que fazer no lugar disso? Eu só estou evidenciando. Porque não adianta eu te contar o que você deve fazer se você continuar fazendo aquilo que você não deve. Cara, não adianta. Não adianta, não vai dar certo. Tudo bem? Então, primeiro, não ofereça o teu produto logo de cara. Por quê? Mas por que eu não devo oferecer o meu produto logo de cara? Pelo seguinte, você não sabe se de verdade o teu cliente precisa daquilo. Você não sabe qual é o nível de interesse que ele tem naquilo. Então, o que você está fazendo? Você está gastando tempo, você está gastando cartucho. Aliás, você não está só gastando o teu tempo, você está gastando o tempo do teu cliente. Percebe? Por isso que muitas vezes parece que você está sendo inconveniente. Aliás, no fundo, você está. Quando você já quer apresentar ou oferecer alguma coisa, sem ter noção se aquilo é importante ou não. Legal, cara? Outra coisa que você não deve fazer, cara, não faça e muita gente faz, é falar mal do concorrente. Muita gente aborda os clientes, ativa ou passivamente, e já de cara começa a falar mal do concorrente para poder se posicionar, para poder dizer o quanto você é bom para aquele futuro cliente, para aquele possível cliente. Cara, não fale mal do teu cliente. Se você, para poder se posicionar, para poder evidenciar o teu valor, tem que falar mal do teu cliente, cara, deixa eu te falar, você está muito mal de posicionamento, né, cara? Porque se você não tem nada aí no teu produto, no teu serviço, na tua empresa ou em você mesmo, que você pode oferecer como qualidade, como ponto positivo, como ponto forte, que chame a atenção do teu cliente, putz, deixa eu te falar, e isso te faça ter que falar mal do teu cliente, pô, deixa eu te falar, cara, tá mal. Precisa parar e rever aí, rever o teu produto, rever a tua abordagem. Percebe, cara? Ninguém gosta de ficar ouvindo falar mal das outras pessoas, cara. Ninguém gosta. As pessoas gostam de falar mal das outras pessoas, mas ouvir, ainda mais de quem a gente não conhece, cara, deixa eu te falar, não faça isso. Tá legal? Esse é o grande erro. E por último, outro grande erro que acontece. As pessoas fazem essa abordagem, pega o telefone, liga, manda um e-mail, ou então retorna um contato de um cliente que está te procurando sem se preparar, sem se planejar. Falta de preparação, falta de planejamento é um dos piores erros que você pode fazer na abordagem do cliente. Por quê, cara? Você vai se enrolar, porque você vai perder o fio da meada, porque em determinado momento você não vai saber para onde ir. E fica aquela coisa meio... fica amador, cara. Fica amador. E, desculpa, cliente não quer ser atendido por um amador. O cliente, se for atendido, ele quer alguém profissional. Ele quer alguém que saiba o que está fazendo, por que está fazendo e qual é o resultado que aquilo vai trazer para a vida dele. E, lógico, o resultado positivo. Tudo bem? Anotou aí os principais erros? Ótimo. Deixa eu te dar as dicas preciosas que vão fazer você, a partir de hoje, abordar os teus clientes. E você vai ver, cara, como vai aumentar o número de vezes que esses clientes vão querer continuar com você nesse processo de vendas. E aí, se você for uma pessoa que continuar estudando, vai saber como lidar com todos os outros passos até chegar ao fechamento. Contribuir para bater a tua meta e se tornar campeão. Legal? Então vamos lá. A primeira dica é assim, quando você estiver fazendo a abordagem ativa, ou seja, o cliente não te conhece, não sabe que você existe, você conseguiu um contato e está ou ligando para ele ou mandando uma mensagem do WhatsApp ou um e-mail, tá legal? O canal aí que você escolhe não é o mais importante. Eu acho que existem algumas pequenas particularidades que diferenciam um do outro, mas a primeira dica é o seguinte, antes de você fazer essa abordagem ativa, conectado com a questão do planejamento, é você levantar o máximo de informações que você conseguir sobre esse cliente. Porque embora ele não te conheça, ele não sabe quem você já tem um contato dele. Se você já tem um contato dele, hoje, com a tecnologia digital que a gente tem, redes sociais, Google, cara, é impossível você não conseguir
algumas informações sobre esse cliente que você está se propondo a fazer a abordagem, tudo bem? Então, vai lá, dá uma pesquisada e reúne o máximo de informações que você puder. Além do nome, né, da pessoa, qual a idade que ela tem, quanto tempo ela já está na empresa, quais os tipos de produto que essa empresa comercializa, enfim, quanto tempo a empresa está no mercado. Procura se cercar do máximo de informações que você puder para poder fazer essa abordagem, para poder conseguir depois ter uma segurança de saber o que você está falando com o cliente, ou no mínimo de saber com quem você está falando. Sabe, evitar de dar uma bola fora, cara, de dizer alguma coisa da qual você se arrependa mais tarde, pelo simples fato de você não ter se preparado, de você não ter pesquisado e levantado algumas informações que eram importantes. Legal? E deixa eu te falar. Cara, vai ser trabalhoso, isso leva muito tempo. Cara, desculpa, você não tem um telefone celular com acesso à internet? Tá na palma da tua mão. Cara, deixa eu te falar, você não vai levar mais do que 5 minutos. Tá bom, vai, 10 minutos para poder fazer esse tipo de pesquisa, cara. É muito rápido, tá? É muito fácil hoje em dia fazer isso, cara. Outra dica, vamos lá, vou te dar outra dica para que você possa melhorar as suas abordagens com os teus clientes. Escolha o momento certo, legal. Principalmente quando a gente está falando de vendas, bom, das duas, né? Vendas ativas e passivas, ou abordagem ativa e passiva. Então, vamos lá. Na abordagem ativa, qual é o melhor momento? Cara, o melhor momento é o seguinte, se você puder, que é muito legal, manda primeiro um e-mail para o teu cliente. Por quê? Para aquele cliente que você quer abordar, que ainda não te conhece. Por quê? Quando você manda um e-mail para ele, você já tem a oportunidade de mandar algumas informações prévias do teu produto, do teu serviço ou da tua empresa. Legal? Mandou o e-mail, cara, dá um tempo mínimo para que ele possa apreciar aquele material, a tua apresentação, ou então o descritivo que você colocou no e-mail. Aí, sim, você vai e faz uma ligação. Ou então você manda uma mensagem para o WhatsApp. Ou então você manda... Ou então, nesse e-mail com a apresentação que você mandou, você já manda uma chamada para ação com o cliente. O que é uma chamada para ação? É um pedido, uma data, para que vocês possam... Uma agenda para que vocês possam conversar. Legal? Então, o melhor momento para fazer uma abordagem ativa sei lá, algumas horas, ou então no dia seguinte que o teu cliente já teve alguma informação contigo. Acaba não conseguir mandar nada antecipadamente para o meu cliente. Vai ter que ser frio. Vou ter que ligar. Legal. Tem um melhor momento? Tem, cara. Eu diria que os melhores momentos são logo de manhã, tá? Logo pela manhã, cabeça está vazia, tem poucos problemas na cabeça do teu cliente, normalmente, porque à medida que o dia vai acontecendo, você concorda comigo? Que vão vindo os problemas, vão vindo as situações, e cada vez mais esse teu interlocutor, esse teu cliente tem que saber lidar com isso, né? Tem que lidar com isso. Então, melhor momento é na parte da manhã, legal? Quando eu estou fazendo uma abordagem passiva, qual que é o melhor momento, cara? O quanto antes, logo que aquele cliente te procurou, cara. Assim, imediatamente. Você recebeu algum contato, você recebeu alguma comunicação de algum cliente que você ainda não conhece, que quer falar com você, que se interessou por você, cara, qual é o melhor momento? Imediatamente. Mas, Lacava, às vezes eu não consigo, às vezes eu estou viajando, eu estou visitando outro cliente, cara. Como é que eu faço? Manda uma mensagem imediata, combinando uma agenda com ele. Cara, percebe? O duro é você não responder nada. O duro é você deixar esse teu cliente, esse teu contato no vácuo, sabe? Sem uma posição sejam por horas, cara. Isso não é legal, isso não é legal. Por isso que o mais importante é, manda uma mensagem imediata para ele. Fala, oi, cliente, obrigado pelo contato, cara, muito legal, também quero falar com você. Vamos marcar uma agenda? Qual o melhor horário para que a gente possa conversar? Bacana? Se você tiver disponibilidade, já chama ele para conversar imediato. Cliente, podemos conversar agora? Eu estou disponível. Vamos falar? Tudo bem? Esse é o melhor momento. Legal. Outra coisa, cara, e agora vem talvez a parte mais importante. Por isso, você que está aí me assistindo, presta atenção, toma nota, tá? Ou dá um jeito de escrever isso, enfim, em algum lugar, porque lembra? A live não fica gravada, que é assim, ó. Muito, muito importante. Qual é o objetivo quando você faz uma abordagem?
tanto passiva quanto ativa. Tanto ativa quanto passiva. Qual é o grande objetivo? Vamos lá. O teu objetivo deve ser chamar a atenção do cliente para os ganhos que provavelmente ele vai ter com o teu produto ou o teu serviço. Percebe, cara? Esse é o grande objetivo de uma primeira abordagem. Por isso que a gente não apresenta o produto ou o serviço logo de cara. Porque o grande objetivo numa abordagem inicial com o cliente é mostrar para o cliente o quão relevante você pode ser na vida dele. O quanto o teu produto ou o teu serviço pode agregar valor para ele, pode gerar de ganhos para ele, cara. Esse deve ser o grande objetivo. Até porque, quando você faz isso e vai conversando com o cliente sobre isso, você consegue atingir o segundo grande objetivo de uma primeira abordagem. Sabe qual é? O segundo grande objetivo é qualificar esse teu cliente. Cara, qualificar. Por quê? Porque deixa eu te falar algo que você já sabe. Você não vai conseguir atender todo mundo. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Por quê, cara? Porque nem sempre todos os clientes que você aborda, principalmente quando você faz uma abordagem ativa, fria, vão estar precisando daquilo que você tem para oferecer. Ou então estão no melhor momento. Às vezes até precisa, mas ele não está naquele melhor momento de compra para poder fechar contigo. Percebe, cara? Então, não é você que não é um bom vendedor ou uma boa vendedora. Muitas vezes você não conseguiu fazer uma qualificação precisa para entender qual é o momento chave de desenrolar esse processo de vendas com o teu cliente. Percebe? Então, uma abordagem inicial ele tem esses dois grandes objetivos. Anotou? Prestou atenção? Então eu vou repetir para você. Primeiro, cara, conseguir, de alguma maneira, mostrar para o teu cliente o valor que a tua solução pode agregar no negócio dele, para ele ou para a empresa dele. Melhor para as duas coisas, para ele e para a empresa. Tudo bem? Esse é o primeiro grande objetivo. Segundo, qualificar esse cliente. Entender se ele é um cliente quente, se ele é um cliente morno ou se ele é um cliente muito frio. Por quê? Quando você classifica, você consegue organizar a tua agenda, organizar o teu processo para entender como é que você vai continuar. Cara, você classificou como um cliente quente. Pau, cara, toda a atenção em cima disso. Cara, descobriu, qualificou que é um cliente muito frio, muito frio e está muito longe daquele ponto ideal de compra, cara. Deixa ali em stand-by. Aliás, às vezes até vem a decisão de, como a gente fala muitas vezes, demitir o teu cliente, não de uma maneira pejorativa, mas entendendo de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, que ali não é um cliente para que você possa dedicar tempo e energia, cara. Não vale a pena. Não vale a pena para quê? Você não vai trazer resultado. Aí sim, você vai estar gastando o tempo dele e vai estar gastando o teu tempo desnecessariamente. Legal, cara? Muito bom, muito bom. Outra coisa. Nesse sentido, a abordagem, para que você faça uma abordagem legal, é importantíssimo que toda e qualquer informação trocada com o cliente, você anote, você registre ela. Porque além de qualificar, além de te ajudar a qualificar esse cliente, essas informações vão ser fundamentais para que você possa usar nos próximos passos desse processo de vendas com o cliente. Percebe, cara? É muito importante. Muita gente não faz isso. Por isso que se perde ao longo do processo. E aí diz que, cliente que não é legal, cliente que não reconhece valor. Não, cara. É você que não conseguiu organizar direito as informações que vão te ajudar a cada vez fortalecer mais a tua relação com o teu cliente. Porque deixa eu te falar, cara, que a gente valoriza isso. E esse é o nosso trabalho. Aliás, é por isso que a gente recebe, porque a gente se dedica a fazer todo esse trabalho. Legal? Vamos lá. Outra coisa, cara, importantíssima na abordagem. Mais do que escutar, e principalmente aí na abordagem passiva, tá? Lembrando, qual é a abordagem passiva? O cliente entrou em contato com você, ele te mandou uma mensagem, um direct message aqui no Instagram, sei lá, foi ele que, né, ou você recebeu uma indicação dele, enfim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai fazer uma abordagem passiva, o cliente já precisa de alguma coisa. Ninguém te procura se não precisa de nada. Faz sentido? Ninguém vai te procurar se não precisar de nada. Então, se alguém está te procurando,
Se é uma abordagem passiva, é porque o cliente já sabe que precisa de alguma coisa. Agora, tem um detalhe aí, precioso. Tanto quanto escutar o pedido do seu cliente, o que fez ele querer entrar em contato com você que é o pedido que ele solta pela boca, tá? Mais do que entender isso, do que o pedido que ele solta pela boca para poder atendê-lo, é você entender quais os motivos pelos quais ele está fazendo o pedido. Eu vou repetir. Mais do que entender o pedido dele, é entender os motivos, os interesses que fazem ele estar te pedindo aquilo que ele está te pedindo. Sabe por quê? Porque nem sempre o produto ou o serviço vai atender o pedido. Mas sim, muitas vezes, o teu produto ou serviço consegue, de alguma maneira, atender os interesses, os motivos pelos quais ele está fazendo aquele pedido. Faz sentido para você, cara? Nem sempre aquilo que o cliente pede é aquilo que efetivamente vai resolver a questão que está incomodando ele. Bacana? Mas muitas vezes, sim, o teu produto ou o teu serviço é algo que ataca, que vai ao encontro diretamente do interesse ou do motivo pelo qual ele está fazendo aquele pedido para você. Tudo bem? Faz sentido? Cara, isso é fundamental às vendas passivas. Eu vejo muita gente pecando, eu vejo muita gente errando por escutar o que o cliente quer e de cara tentar já responder, atender. E aí, muitas vezes, eu falo, não tenho isso, cliente, não consigo te atender. Mas peraí, por que você está me pedindo isso? Qual é o motivo que te leva a pedir isso? Cara, o que está acontecendo que faz com que você imagine que essa é a solução que vai resolver o teu problema? Cara, quando você consegue fazer uma pergunta como essa, quando você consegue entender isso, cara, deixa eu te falar, você está com ouro, barras de ouro na tua mão, porque é isso que vai te ajudar a continuar a desenrolar o processo e chegar lá no fechamento. Legal? Outra coisa super importante, e aí minha última dica aqui antes da gente terminar, tá legal? Presta atenção nessa abordagem que você tiver com o cliente. E se for preciso, pergunte para ele, tá? O que faz com que o cliente queira continuar conversando com você? Tá? Presta atenção, porque o cliente, muitas vezes, não de uma maneira direta, mas nas entrelinhas, ele fala isso. E se ele não falar, deixa eu te contar, pergunte para ele. O que faz com que ele continue com o interesse de continuar conversando com você para que você possa passar pelos outros passos de um processo de vendas? Tudo bem? Anotou isso aí? Qual é o tema ou sobre o que o teu cliente quer falar interessa a ele a ponto de ele querer continuar conversando com você? Essa é outra dica fundamental para que você possa fazer, não uma boa, mas uma excelente abordagem, te leve para os próximos passos do processo de vendas, faça o fechamento, empilhe vendas, atinja a tua meta e seja reconhecido como campeã aí na tua empresa. Faz sentido, cara? Legal. Beijo grande, até breve. Tchau.